Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Escola de Carreira. Hoje é muito chique esse episódio, porque eu trouxe pela primeira vez uma convidada e a gente está gravando aqui, né, para fazer perguntas para uma pessoa que fez coaching comigo, a Ivana, e eu quero convidar você a mergulhar nessa história junto com a gente, por quê? Eu já vou contar um pouquinho de quem a Ivana é, como ela trabalha, o que ela faz, mas a ideia é que a gente possa compreender os detalhes de uma pessoa criativa e criadora, e entender o impacto que os talentos e os porões dos talentos tiveram e continuam tendo na sua carreira, reverberando aí. Então, eu acho que vai ser legal a gente, em mais um episódio, poder compartilhar assim, dessas histórias com profissionais tão legais, com histórias tão bonitas, né? Para a gente tirar proveito aí. Bom, deixa eu apresentar esta ilustre mocinha que está comigo. A Ivana chama-se Ivana Marante Bombana, ela tem 33 anos, é designer gráfico e trabalha com design há 13 anos. E há 8 se dedica a criar tirinhas e podcasts na sua página que se chama Dilemas da Ivana. Super recomendo, é uma graça. Hoje, a Ivana conta com mais de 165 mil seguidores nas redes sociais. É seguidora, hein, Ivana? Puxa vida. Não, é bastante. E com os quais ela se comunica e interage diariamente, só por Deus. Que bom que você consegue. Acho admirável isso, né? Seja super bem-vinda, que legal ter você aqui com a gente. Oi, Adri, muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito honrada em ser a primeira entrevistada aqui no teu podcast. É muito Chiquérrimas! Vai! Ai, que graça. É que você é uma pessoa muito experiente, então assim, vai ser bom a gente fazer juntas. Sim. Mas que bom, Ivana. Obrigada, Duda, de aceitar o convite, viu? Eu queria começar contando assim um pouquinho, porque eu me lembro, quando você fez o coaching comigo, evidente que tem aspectos do desenvolvimento da tua carreira, mas você é uma pessoa já muito experiente, né? Apesar de 33 anos, de ser uma mocinha, uma jovem, a tua jornada é grande, né? Conta um pouquinho pra gente dessa jornada profissional. Ai, gente, então, vamos lá, né? Historinha. Vou tentar resumir bem rapidamente, mas eu trabalhei muitos anos como designer, né, em agência de publicidade, então eu me formei na PUC Curitiba. Depois disso, quase no final, praticamente no final da faculdade, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para a Itália. Aí, chegando para estudar design lá, e lá bem metida, preparei o meu portfólio, bati nas portinhas das agências de design lá, e uma delas abriu a porta para mim, me recebeu como estagiária. Então, eu trabalhei com embalagem lá, que é um setor bem avançado, assim, dos italianos, e com clientes tipo Ferrero, Nutella, Martini. Era uma agência bem pequena, mas foi uma experiência incrível, assim. Daí, voltando para o Brasil, eu continuei trabalhando ainda um pouco com embalagem em Curitiba, e depois eu consegui uma vaga como designer dentro do Grupo Imaginarium, e numa marca desse grupo que se chama Lude. Então, eu trabalhei muito com produtos, coleções, estampas, conceitos de coleções. Eu trabalhei com eles por quase 5 anos. E em 2016, eu saí do Brasil, eu e meu marido, a gente foi morar no México. E a partir disso, eu comecei a me dedicar um pouco mais para a página, porque a minha página surgiu lá em 2012, enquanto eu fazia todas essas coisas. Imagino. E em 2018, a gente morou 2 anos nos Estados Unidos, e em 2018 a gente foi para 2 anos no México. É muita cidade, gente. Desculpa, assim, é uma coisa arada. E aí a gente saiu do México e ele foi transferido para os Estados Unidos. E ali a gente ficou 2 anos. Teoricamente, estamos lá ainda. E no final na metade do ano, eu consegui, metade de 2019, eu consegui entrar numa agência de design lá e trabalhei com design de UX design, que chama, que é design de interface, de internet, para site, todas essas coisas, né? Fiquei lá por 5 meses. E agora eu vim para o Brasil em março. Em março, no auge da pandemia. E aí fechou as porteiras e estou aqui até agora. Com esperança de voltar uma hora. Eu imagino. E aí
Eu trabalho, aí eu levo dilemas, hoje eu levo dilemas e trabalho como freelancer, criando marcas e tal. Eu vou tentando levar esses dois, assim, quase que uma sintonia que desafina, às vezes não desafina, mas a gente tá aí tentando fazer. Dando um jeito. Muito bom. É. Daqui a pouco mais eu quero que você conte, inclusive, porque a Ivana tá me ajudando com a nova identidade visual do meu novo site, que logo sai, né? Daí a gente já vai falar um pouquinho sobre esse processo de criação também, que eu acho que é legal. Puxa, Sim. tanta coisa boa, né, Ivana? E quanto desafio, né? Também multicultural, né? Porque muda de país, trabalhar com clientes tão diferentes, assim, te trouxe uma bagagem muito grande, né? Eu acho que ajudou a gente a ser meio camaleão, assim, Uhum. de tentar se encaixar em qualquer lugar do jeito que precisa ser, assim, para conseguir pegar o ritmo cultural de cada. Porque dentro do escritório já tem uma cultura, né? Então, quando você soma uma cultura do escritório, mas uma cultura de uma nova língua, de um novo país, é um duplo desafio, Desafio, assim. né? Uhum. E você sabe que as pessoas que têm um perfil de trabalho que são criadores e criativos, não que os outros profissionais não tenham, eles têm outras dores também, né? Uhum. Mas é muito usual essa coisa de ter certeza que aquilo que eles fazem, desse caminho que eles adotaram, né? Que pode Uhum. parecer um pouco menos estruturado, às vezes, né? Sim. Não é tão valioso, sabe? E aí, Uhum. isso é uma crença brutal, né? Que a gente colocou como se fosse uma cerca imaginária e um quadradinho, né? Bloqueando a gente de Sim. expandir. E eu me lembro que na época você me procurou para fazer um processo de coaching, né? Assim, Uhum. conte o que você sente confortável. O que você acha que te moveu a querer fazer um coaching na época? Então, aqui, antes eu comentei dos highlights, né? Agora a gente vai para os lowlights, para a escuridão. É, esse é depois da história, né? Mas enquanto a gente está vivendo a história, realmente é muito difícil. Porque o que aconteceu? Quando eu mudei para os Estados Unidos, não era uma coisa que eu imaginava, não era um país que eu queria morar, eu nunca simpatizei. E chegando lá, as pessoas acham que quando você muda para os Estados Unidos, você vai para Nova York, né, Califórnia. E não, eu fui para o sul dos Estados Unidos, o cinturão religioso, conservador e muito quente, né, da Louisiana, que também é fantástico, mas assim, pouca gente na rua, interior, muito diferente do México, muito diferente do Brasil. Eu acho que foi um dos maiores choques culturais que eu vivi, assim. E eu me vi muito sozinha naquela cidade, assim, né? E ali eu tava, tipo, tentando muito fazer o Dilemas dar certo, sabe? A custa de qualquer jeito, tentando coisas e fazendo coisas. Eu iniciei vários projetos e não terminei. E aí a Guide falou que tinha que... A Guide é outra pessoa, né? Que tá Sim. nessa história. Indicou, minha amigona me indicou, disse, olha, você precisa conhecer a Adriana, ela tem um processo sobre talentos muito legal, fiz com ela, acho que vocês vão se dar super bem. E eu te chamei porque eu tava, tipo, chorando em posição, eu sou bem dramática, né? Chorando em posição fetal no escritório, porque não tava dando certo as coisas e eu não conseguia terminar todas as coisas que eu tinha iniciado e eu tava num dilema entre design e o dilemas, né? Então, monetizar na internet é difícil e você se compara, e seguidor e frila de design, enfim, tava um caos, assim, né? E a solidão também, né? Porque eu trabalhava de home office, fazia quase 3, 4 anos e eu não via as pessoas, então... E aí eu lembro que na nossa primeira reunião eu só chorava. É normal, acontece. Eu chorava horrores, assim. Eu comecei a falar com a Adriana e eu chorei muito, porque eu precisava de, assim, qualquer bolsa de oxigênio que me tirasse daquele buraco que eu mesma me enfiei. Eu tava, assim, vivendo um burnout não diagnosticado, né, para deixar claro, um burnout. Eu estou me autodominando, burnout também não quero usar dessa expressão tão séria, assim, mas eu tava exausta de postar, eu tava exausta de tentar fazer as coisas e parecia que eu não saía do lugar. Então eu queria um oxigênio, uma luz, uma coisa que me
que me ajudasse a ver o que eu era boa, o que eu não era, o que eu precisava, o que eu não precisava. E tinha muito essa crença que o coach era too much, né? Que as pessoas já criticavam muito, né? Sim, sim. E eu falei, foda-se, eu quero fazer... Ó, eu falei um palavrão, Não posso tem falar? problema. Então, a Adriana vem, assim, como o mestre dos magos, assim, que eu chamo psicóloga, Adriana, o mestre dos magos, e senta, assim, uma pessoa com experiência e olha para você e faz você entender o que você quer, quem você é, quem é o que você é de único, assim, né? Então, isso me ajudou muito nesse período, assim, até de amadurecimento, de me entender como mulher, me entender como pessoa. Eu acho que veio muito nesse sentido, sabe? Que bom. E você sabe que essa coisa do burnout, de profissional queimado, mesmo é que nem um fósforo, né? Com a cabeça queimada. Geralmente isso também acontece com pessoas que gostam muito do que fazem, porque a Uhum. linha é muito tênue de trabalho e casa. Você está aqui no escritório, ali do lado é a tua sala e ali na frente é a cozinha. Exatamente. E você, quando viaja, sai do seu contexto usual, familiar, de país, enfim, né? E vai para lugares tão diferentes como esse, né, da Louisiana, por exemplo. É natural que a gente mergulhe excessivamente nesse trabalho para criar, criar, criar. Então, acho que a primeira coisa legal da gente pensar é que quando a gente gosta muito de uma coisa que a gente faz, a chance da gente exceder esses limites é alta. Portanto, a gente Nossa, também sim. precisa. Não é só quem não gosta do que faz, é quem gosta muito do que faz que corre um grande risco também de ter burnout, né? Mas eu me lembro que, colocado todo esse contexto do teu processo do coaching, a gente fez a investigação de quais eram as tuas formas de enxergar o mundo, de perceber as coisas, as suas Uhum. lentes, né? Sim. E, por sua vez, o jeito que você sentia as coisas e como você se comportava, né? Eu separei aqui os seus talentos para a gente conversar brevemente, né? E no seu teste a gente identificou seus 5 principais ou dominantes, né, temas dos talentos. O primeiro é positivo, né? E Uhum. quem está ouvindo a gente pela primeira vez e não sabe o que são talentos, são sinapses, Uhum. e tem outros episódios anteriores que eu explico direitinho como é a anatomia do talento, então convido aqui os ouvintes a darem uma olhadinha depois em episódios anteriores. O talento positivo, ele em geral, a pessoa tem uma perspectiva, ela é como se fosse um tempero, assim, ela vê as coisas com um olhar muito de que vai dar certo, ela tem uma perspectiva de que as coisas vão funcionar, né? O que é Uhum. muito interessante para as relações, porque você traz esse ânimo. Tipo, quando alguém está muito para baixo, você diz, não desanima, vai dar certo e tal. E a maioria das vezes dá certo mesmo, né? Não é Uhum. uma visão de poliana. É diferente daquele olhar cor-de-rosa de que só vê tudo fofo e lindo. Não, não é isso. A pessoa Uhum. vasculha nos dados e nota que existem coisas boas que podem acontecer. E eu acho que esse positivo também vem no dilemas. Por isso que eu convido quem está ouvindo a gente depois a começar a pegar um pouco dos talentos e olhar para os personagens, do jeito como é que você compôs os personagens. Você também pode ir dando as suas percepções aqui, porque eu acho que eles têm a cara. Os teus talentos têm Sim, a cara dos teus personagens. Assim, muito engraçado sim. quando a gente fala, né? E o porão do positivo, que é um lado, eu gosto de citar um exemplo como se fosse um termômetro, que numa extremidade é frio, no meio ele tá ok, 36 graus, e na ponta tá temperatura alta. As três Uhum. coisas, elas são a mesma coisa, elas são gradações da temperatura, elas não são opostas, não são coisas distintas, né? Uhum. Antagônicas. Então, o talento também, a gente pode ir para um lado meio passivo, pode ir para um lado mais agressivo, mas a nossa ideia é ir para uma assertividade no meio do caminho, né? Uhum. Então, o porão do talento não é uma coisa contrária a ele, ele é uma energia, imagina sináptica, que se não for bem dosada, pode ser um tiro no nosso pé. Então, por exemplo, o positivo, ele pode fazer a pessoa ficar inocente. É de tanto que ela acha que as coisas vão dar certo, né? Pode. Basicamente, eu sou euzinha sem o Bob Esponja. Total. Né?
E tá tudo certo porque faz parte do como a gente é. Aí tem a empatia, né, que já é uma palavra tão discutida ultimamente, né, da gente se colocar no lugar Sim, do outro, de você saber ler as pessoas e entender as emoções delas. E o porão da empatia é o excesso de empatia, que pode ser a super empatia, né? E aí você ficar no último lugar da fila é, e adoecer física e mentalmente, exatamente. Por né? não se achar merecedor, ou achar que a outra, você conectar tanto com o outro, que achar que o outro merece mais que você, e não até um pensamento que chega a ser até escasso, né? Porque na Até verdade escasso. pode ter os dois, as duas pessoas podem ter, mas na tua cabeça se merece, não, eu vou abrir mão, eu já fiz muito isso, eu vou abrir mão de tudo porque o outro que merece tá onde eu tô, sei lá, assim, Exatamente. é, E aí junta, né? Junta o talento com crenças, com o jeito da gente pensar, com formação familiar, com o jeito que o mundo colocou pra gente mesmo. E olhar do feminino também, porque a mulher tem um lugar de colocar muito nesse plano, né? De ficar em segundo uhum. plano, né? Evidente que a gente está generalizando, e toda generalização ela tem equívocos, mas em geral dá para perceber isso, né? Aí o terceiro talento da Ivana é o carisma. E imagina, não dá nem para perceber que você tem carisma. Bobagem, não é carismática você. A pessoa já começa, já chega chegando, já meia, da 15 minutos já tem meia dúzia de amigos, já conhece, já tá falando, meu Deus do céu. É. E aí, às vezes, mas olha que interessante. Então, alguém está ouvindo, a gente pode dizer assim, puxa, mas como é que ela se sentiu sozinha tendo carismático? Porque o carisma, o porão dele é não ter aprofundamento, às vezes, numa Uhum. relação, porque a gente o carisma é mais de se colocar para o todo. Então, você vai para um avião, você conversa com todo mundo, você entra no elevador, cumprimenta as Uhum. pessoas, né? Mas não necessariamente significa que você vai aprofundar essa relação. E para mim parece também que é a sensação de querer agradar. É, de querer E agradar. para mim era muito isso. O carisma era tipo de ser super hiper legal para as pessoas me amarem, assim, tipo, Sim, sem demasiada e não me importar. Meu, se a pessoa não gostar de mim, assim, não importa o quanto eu queira me esforçar, se a pessoa não gostou, não não gostou, vai, né? né? Então é o excesso de. Só de falar eu já tô cansada. Mas é isso que é o efeito colateral, né? De querer agradar os É. outros, né? Aham. Aí o quarto talento é a ativação, que é aquela capacidade de começar as coisas. É uma pessoa que, para trabalhar em startups, a gente vê, ou processos, né, que precisam ser iniciados. Se é para fazer, É. vamos fazer logo. E o porão disso é que pode ser ansiosa, precipitada, porque como a gente sai Uhum. fazendo, às vezes a gente tem retrabalho, não teve um pensamento estratégico envolvendo a dinâmica toda, né? É. E o último, ideativo. Imagina se não, né? A pessoa é criadora, trabalha com criatividade e tem, sim, uma fonte inesgotável de ideias. Inesgotável. Uma panela, eu digo que tem uma panela de pressão na cabeça. Pressão na cabeça. Bom, eu contei para vocês esses talentos da Ivana e os possíveis porões, porque isso acho que vai ajudar um pouco a entender agora quais foram as dificuldades. Então, assim, você consegue hoje se lembrar de fazer algum link desses talentos e as suas dificuldades e o que que isso significou de entendimento para você? Tá, primeiro que assim, a gente tem que conversar uma coisa. A pessoa que vai fazer esse processo com você, eu não sei se isso é comum, mas na hora que você descobre os seus talentos, você fica pé da vida, porque Com algumas você não pessoas não consegue. tem. Eu não consigo olhar e me achar o máximo. Eu fico, meu Deus, os meus, eu falei, tá, eu sou uma animadora de festas, eu tô fazendo design porque tá tudo errado, porque dos cinco, dois eram de influência e dois eram de social. Eu falei, gente, eu tinha que tá num circo, palhaça, tipo. E aí eu me vi, por isso que eu me sentia tão sozinha e tão seca, assim, porque eu sou uma pessoa muito das pessoas. Eu gosto de trabalhar em equipe, eu gosto de ver pessoas, eu gosto de
de estar assim com as pessoas. Para mim isso não é um problema. Claro que hoje eu sei direitinho os meus limites, né? Também tem um momento que eu super me fecho, mas assim, eu tava muitos anos muito sozinha, né? Então, eu tinha poucos amigos, eu não trabalhava com ninguém há muitos anos, então eu vi, cara, por isso que eu tô tão mal, porque eu sou uma pessoa extrovertidaça. Isso. E eu ficava abafando isso num Exatamente. nível. Porque eu assim, primeiro que eu sentia, primeiro vamos falar assim, né? Eu tinha vergonha de ser isso aqui. Eu tinha vergonha de ser positiva, empática. Eu tinha vergonha de ser engraçada, de ir para os stories e fazer palhaçada e dançar e contar piada. Eu me sentia, parecia que eu estava fazendo uma coisa errada, parecia que eu estava fazendo um crime. Olha Que só. não era para ser divertida. Não é. Não é para ficar fazendo palhaçada, não é para fazer essas coisas. Então eu abafei isso. E quando eu vi que isso era tipo que existia um equilíbrio e que eu tava tipo vivendo todas essas coisas ao extremo. E eu acho que por isso que tu falou das pessoas que amam muito o que fazem, assim, confunde tudo e vira um caos. Por isso que eu me vi tão cansada, porque tudo eu queria começar. Tem os projetos que eu comecei há 3 anos que até hoje não saíram, de tão megalomaníacos que foram. Eu era uhul para tudo, então eu começava as coisas, ai, sim, dizia sim para tudo, achava tudo o máximo e não conseguia terminar, isso me causava exaustão. Então, essa coisa de ativar muito, de estar sempre muito que nem pipoca, assim, sabe? Sempre Sim, estourando. sim. E então, quando eu fui sabendo, eu acho que eu estava mergulhada em todos esses talentos no porão. Eu acho que era duas desafios, assim. Eu estava no porão e com vergonha de ser do jeito que eu era. Olha que interessante, né? E aí, quando você identifica, veja só, acho que a primeira coisa é comum as pessoas terem reações diversas. Então, tem gente Uhum. que acha o máximo, tem gente que fala, mas eu não tenho aquele, o outro queria ter o outro, né? Como é que eu não tenho o talento tal? Uhum. E acho que a primeira boa notícia que a gente tem é o seguinte: quando a gente veio para essa vida, a gente veio com uma caixinha de ferramentas e dentro dela a gente tem lá ferramentas lindinhas para lidar com o nosso processo. Mas a gente precisa saber usar essas ferramentas em nosso favor, daí elas fazem muito sentido, né? Uhum. E quando a gente entendeu que você era relacional e que você da influência, que você é do relacionamento e que você é das pessoas, a gente entendeu um pouco da dinâmica do como você tinha que funcionar. Então, assim, primeiro, estruturar um pouco o teu ideativo para você saber dizer não e botar as ideias no papel, não de forma gigantesca, assim, essa coisa de megalomania, né? Uhum. Até abrindo um parênteses, quando você começou a fazer minha identidade visual, eu achei muito legal, porque assim, várias vezes eu te pedi coisas, olha, vamos falar de mais coisas, de mais projetos, de não sei o quê, você dizia, agora eu não dou conta, agora eu não posso. Eu falei assim, puxa, eu não fiz com essa intenção, mas eu achei maravilhoso, você passou no teste. Porque assim, Dizer não, de né, saber dizer não, sim, né? de tipo, eu dou conta, isso eu não dou conta. E é isso que a gente começa a perceber o seguinte: a minha melhor versão aparece quando eu entendo o meu jeito de funcionar. E aí, quando você percebeu essa coisa do relacionamento, eu queria só que você contasse para o pessoal que está ouvindo a gente, daquela vez que você foi na academia de Zumba, daquelas velhinhas, e que aquilo foi para mim o ápice do relacionamento e como começou a ficar bom, né? Ai, sim, que a Adriana falou que eu tinha ela faz uma pegada geral da tua vida, a roda da vida, né? E a minha vida, coitado, naquela época tava tudo zero, 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 assim. E aí ela falou, não, você tem que sair, você tem que ver gente, você tem que ver gente, você tem que trabalhar com gente. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, assim, né? E aí eu fui um dia numa academia, tinha aula de zumba, e eu, tá, né? Vou lá, do lado da minha casa. Aí eu cheguei lá, era zumba para pessoas de acima de 70 anos. Aí eu fiquei
assim, eu sempre sou a latina perdida, que não entende absolutamente nada do que está acontecendo. Cai numas coisas, e aí ia começar a aula e todas elas estavam me olhando. Tipo, juro, tinha umas 20, 30 velhinhas maravilhosas. Todas elas me olhando assim, tipo, com uma carinha, assim, o que ela tá fazendo aqui? fora? O que ela tá fazendo aqui? Aí eu, tipo, não, eu vou ficar. E aí eu falei assim, eu demorei para entender que era aquilo. Eu assim, nossa, só tem gente mais velha nessa turma. Pensei, acho que é o horário, que era de manhã, né? Aí eu fiz a aulinha com elas, assim, fiquei cansadinha, imagina elas. Aí no final elas vieram. Oi, querida, tudo bom? Então, eu acho que tem uma turma mais apropriada para sua idade no sábado de manhã. Isso rendeu até tirinha, né? Rendeu uma tirinha, daí eu fui para os stories contar, porque foi muito fofo. Foi Foi muito muito fofo, fofo. muito fofo. Mas o que eu, De o que se eu achei jogar, né? De se jogar, assim, de de se fazer uma jogar, coisa é, de... e das suas aulas de inglês, e de você. E isso abriu essa coisa de você entender que você precisava intercalar essa coisa de criar, de entrar na Dentro e cabeça, fora. dentro e fora. E aí abriu o caminho para você ir para a agência, né? E aí essa da agência foi uma história bonita, assim, porque enquanto eu tava com a Adri... e tem uma coisa que eu tenho que falar antes que eu me esqueça, que você falou assim, Ivana, você é melhor fazendo uma coisa de cada vez. Você não precisa... Isso mudou a minha vida. Tipo, isso mudou totalmente a minha vida. Assim, porque eu fazia 15 coisas e eu sou bem de escorpião, que diz a minha amiga que eu estou sentada em cima de um escorpião, de tão escorpiana que eu sou. Que eu gosto de fundo, assim, em cada história, e aí isso mudou. Então eu comecei a moldar minha vida por projetos, assim, então eu fico focada e vou desfocando e saindo desses mergulhos. E aí, quando eu tá voltando ao teu comentário, quando a gente estava fazendo o processo, eu lembro que você disse assim: a gente vai setar um objetivo aqui, objetivo X, mas tu vai ver que no final ele vai mudar um pouco. Vai ter uma mudança, assim, natural, porque no processo você vai se descobrindo e você vai ajeitando o objetivo, né? Isso Exatamente. é legal, não precisa ser aquele objetivo lá de trás, a pessoa que não tinha passado pelo processo ainda, né? Uhum. E aí, nisso veio um e-mail, chegou na minha caixa de mensagem do LinkedIn, falando, tem essa oferta para designer gráfico. Era uma pessoa que, ali de Baton Rouge e tal, eu entrei, era uma agência, e quando eu fui ver, o endereço da agência era do lado da minha casa. Tipo, do lado, assim. E eu tinha acabado de voltar de uma viagem que eu falei, cara, eu preciso do emprego de verão, porque lá no verão, como é uma cidade universitária, fica vazio. Todos os brasileiros saem, todo mundo vai embora, tipo, vai trabalhar, fecha tudo, a cidade fecha, fica 40 graus todo dia. Os jacarés. Os jacarés, os pernilongos e aranhas e, né? E cobras. E aí eu falei, cara, eu preciso disso. Eu cheguei em casa, abri meu e-mail, tinha isso. E aí eu fechei tudo e falei, Adriana, eu estou passando por a gente estava iniciando um projeto X. Falei, apareceu essa oportunidade, tu super me incentivou, falou, não, vai ser muito legal, porque eu tava com peso da consciência de deixar o Dilemas. Parecia que eu ia deixar o Dilemas e eu ia ser uma fracassada. Tipo, tentou empreender e não deu certo. E aí você falou assim, Ivana, você tem que entender que você é tudo. Não tem uma Ivana do Dilemas, uma Ivana do design, uma Ivana do podcast. Vem a Ivana, e a Ivana é o guarda-chuva de todas as coisas, né? O conceito de guarda-chuva que você explica. Uhum. E aí, isso também mudou o jeito como eu me vi, assim. Tipo, mudou como eu entendi que eu não sou fracassada. Na verdade, eu tô dando certo até. Exatamente. Tá dando bem certo, por sinal. Tipo, eu tava lá no fundo do poço, porque eu tava tão escasso naquele universo do Dilemas, que é muito legal, mas ele é um mundo preto e branco, de uma personagem sozinha, num fundo branco. Quando eu voltei pro design, daí parei tudo, fiz o meu portfólio, foi tipo foi muito legal esse processo, porque tipo, eu fiz o portfólio para mim como honra
dos 12 anos de experiência com design, então eu revisitei aquela, sabe aquela, porque designer é assim, a gente tem portfólio, então a gente tem projetos, é visual, o nosso currículo é visual. Então, para quem está ouvindo e não sabe, então tem lá embalagem, uma logo que tu fez, então tu tem que ajeitar o teu portfólio bonitinho, não pode só tacar as coisas lá, não dá certo. E aí eu fiz isso e foi para mim. E aí o dia que eu fui fazer a entrevista, teve outra coisa que tu me falou também, que marcou a minha vida, que é assim, quais dos teus talentos que tu vai levar contigo para esse lugar da entrevista? E aí, toda vez que eu tenho, assim, uma coisa, tipo, hoje, agora que eu tô aqui fazendo entrevista, ou eu tenho que participar de uma live, ou conversar com alguém, eu imagino a Ivaninha de mãos dadas, ou com a empatia, ou com o positivo. E porque eu fui fazer uma entrevista, eram 3 americanos. Gente, eu tava numa agência no meio da Louisiana, 2 semanas atrás, eu nunca tinha imaginado que a minha vida ia chegar nisso. E eu tava ali protagonista da história, que isso que eu acho legal falar, porque eu só conhecia americanos pelos outros, eu nunca era a primeira pessoa que conhecia americano. Então, era por eu mesma, tendo que apresentar o meu portfólio para 3 americanos. E aí a Adriana falou, você só vai levar a tua empatia, a tua positividade, porque todo o resto tu já usou. Tu já ativou o que tu tinha que ativar, tu já criou o que tu tinha que criar. Tu vai levar o teu carisma, o teu carisma e a tua positividade. Empatia ali, eles que vão ter que ter contigo, né? Porque tu é latina, então... E aí eu entrei naquela sala, assim, eu vivi uma sensação de liberdade muito grande, porque eu não sentia vergonha de ser extrovertida. Sim, não era esquisita, né? Era um brilho isso, né? É um brilho, era um brilho. A Adriana, eu até hoje fico muito emocionada, porque foi tipo, eu não vou ser sem noção, eu não vou falar uma piada idiota aqui. Claro. Eu tô no ambiente, mas eu posso dar espaço para essa Ivana que mora em mim e que vai, assim, vou deixar esses americanos aqui de 4, porque, tipo, amados, a brasilidade. Desse tudo. No final, a minha entrevista durou 1 hora, eu tava contando piada, fazendo eles rirem. Sim, imagino. No meio do negócio, e eles saíram assim, quem que é essa criatura que apareceu? E que foi contratada, né? Que foi contratada, e ele falou que eu fui melhor que 25 americanos, pega essa, Trump, tá? Olha só. Então foi muito interessante, porque foi assim, o processo Cadre, eu fui costurando todos esses nuances, de pegar os talentos, de superar, de entender como eu trabalho, de entender como eu faço. Foi muito empoderador, foi muito assim, a oportunidade que eu tive de ser autêntica, sabe isso? E como que é legal quando a gente primeiro identifica e aí valoriza, porque assim, você entende que primeiro a gente fez um processo de identificação dessa sua dinâmica. E aí vem susto, vem medo, vem raiva, vem alegria, vem todas as emoções que cabem. Segundo momento, assim, vamos valorizar. Aí você se lembrou de quando isso deu certo na faculdade, nos teus relacionamentos, nos teus outros trabalhos, e agora? E o terceiro é pegar que nem uma flecha e usar os seus talentos para direcionar os seus objetivos. Com intenção, né? Com intenção de aplicar ele. Exatamente. E tem uma coisa que eu queria deixar claro aqui para quem ouve a gente, é que quando você se permitiu ir para essa agência, se abriu para esse processo de ser quem você é de fato, valorizando seus talentos, quando você volta para o Dilemas, para fazer as tirinhas, ou quando você volta para os seus próprios, construir os seus episódios, é uma Ivana com muito mais riqueza de vida, de experiência, entende? E eu acho que o teu maior aprendizado, na minha percepção, foi deixa eu viver, não vou me economizar nisso, porque é essa vida que é, inclusive, material bruto para eu poder desenvolver coisas e trabalhar com dilemas e com outras coisas que você faz tão brilhantemente, né? Então, assim,
A primeira coisa que eu queria te dizer é que, assim, eu acho que você é uma pessoa bastante corajosa e eu fico feliz que você coloque a vulnerabilidade nesse lugar tão bonito que é de se permitir ir, né, para a luta, para a guerra, né? Nem que a gente vá comer grama, mas a gente é só assim que a gente testa as possibilidades e avança, né? E segundo, que essa característica sua, espontânea, esse brilho, essa comunicação, esse jeito, né, empático, leve, divertido, tem feito a diferença para quem convive com você e quem está trabalhando com você. E a prova cabal disso é a maneira como você se comunica nas redes sociais. Então, assim, se você pudesse agora fazer um pacote, amarrar tudo isso que você contou pra gente e dizer como é que isso se traduz lá no Dilemas, como é que fica? Ah, ficou muito bonito, assim. Eu lembro que a gente fez um exercício assim, de ter, mas depois de 2 anos, né? Olha só, 2 anos, isso agora que eu tô conseguindo, tipo, realmente me empoderar de todas essas coisas, assim, mais forte ainda. Eu pude ter coragem de falar as coisas que eu queria falar, assim, ser o que eu queria ser, ainda deixar até a história mais bonita por ela não ser um conto de fadas. Eu acho que as pessoas até rolou mais identificação no momento em que eu decidi voltar a trabalhar, porque as pessoas entenderam, poxa, é difícil. Sim. Rede social é uma batalha, assim, é difícil estar ali, é difícil você estar sozinho em outro país, assim, o meu objetivo sempre foi desglamorizar essas coisas, assim, né? E ali com sabendo dessas coisas que eu tinha de positivo, eu pude trazer para a personagem, pude pintar mais o mundo dela, sabe? Assim, deixar ela mais colorida, expandir, assim. Parece que foi o universo Marvel, assim, que eu criei uma expansão, tipo um outro universo em que a Ivana pode ir. E aí entrou até eu mais na jogada, porque eu também me escondia. O personagem é assim, né? Você se esconde atrás. Só que eu fui analisar todo mundo que tem personagens, o autor sempre anda de mãos dadas com o personagem. A gente acabou de perder uma pessoa muito interessante, que era o Tom Veiga, do Louro José. Do Louro José. E você vê que você perde o Louro José também. É muito triste. E os dois andavam juntos, não tinha... Por mais que ele queria uma vida, assim, low profile, não adianta. Não adianta. Eu tenho que entrar de mãos dadas. Ela não tem força para se sustentar, tipo, Sim. sozinha, porque eu colocava sempre ela, não, vai na minha frente. Então hoje eu venho, então eu consigo trazer essa dinâmica mais do meu rosto, da minha fala, e aí a Ivana começa a criar a dela, que são duas, é um alter ego, assim, tipo, eu nunca fechei a personalidade dela. Dela foi indo meio na loucura, assim, nunca foi planejado. Então, hoje eu sinto que o Dilemas está mais colorido, está mais autêntico. Eu tenho mais liberdade, mais confiança de expressar a minha opinião, porque opinião também é muito difícil de expressar. E sendo mulher, nos quadrinhos, então você vai colocando camadas e camadas, assim, obstáculos, né, que você tem que ir saltando. E hoje eu me sinto mais poderosa nesse sentido, assim, de saber que eu não vou trair o meu público, eu não vou falar merda, né, assim, no máximo que eu tento, e eu tenho espaço para eu ser boba, para eu ser engraçada, para eu pirar lá nos stories e, tipo, extravasar, assim, quando eu tô afim, e contar piadas e contar coisas do meu jeito, sabe? E falar de temas tão difíceis, né? Porque você trata de temas lá que são muito profundos, complexos, difíceis, né? Do campo do emocional, do próprio feminino e tal, mas daí vem esse toque todo do carisma, do positivo, da empatia, do ideatismo, que faz com que você trate os temas de um jeito, primeiro, muito didático, extremamente criativo, né? E com leveza, porque assim, tem hora que dá vontade de você chorar e rir ao mesmo tempo quando você vê uma tirinha, porque ela promove esse tipo de emoção na gente, né? E eu acho que isso são seus talentos em ação. Então, assim, profundamente, né, seus talentos em ação aparecendo nessa dinâmica.
Eu queria para a gente ir fechando o seguinte, eu gosto tanto do seu trabalho, você sabe disso, que eu sou fã de carteirinha, né? A gente acaba misturando tudo, né? Eu fiz teu coaching, amo o teu trabalho, eu acho o teu jeito de ser adorável, né? E confiei em você uma responsabilidade que, na minha opinião, era grande, porque eu queria mudar a identidade visual da marca, que estava muito sisuda. E acho que quanto mais eu estou envelhecendo, eu estou percebendo que eu quero trazer mais leveza, felicidade para as coisas precisam ser legais, né? Uhum. Do resultado do trabalho da gente, as pessoas já sabem, as empresas já conhecem, né? Muitos anos trabalhando com isso e tal. Mas eu queria que a cara, as cores, as formas, elas fossem mais parecidas com o meu jeito de ser. E aí eu joguei esse pacote no seu colo, né? E aí eu queria que você contasse assim brevemente para as pessoas como é que foi criar esse processo para mim. Ai, foi uma honra, né? Porque quando tu voltou, ao mesmo tempo que foi legal, eu fiquei me cagando nas calças. Porque as pessoas criam, assim, imagina, e tu mais conhecia o meu trabalho, assim, eu fiquei, meu Deus, eu tenho uma responsabilidade muito grande, a Adriana tem muita experiência, né? Sabe o que quer, ela sabe o que quer, ela não tá ali, ai, de bobeira, ai, não sei, ai, pensa aí. Não, ela sabe o que ela quer, o que ela não quer, onde ela tá, onde ela não tá. Então, foi muito legal, porque também veio uma coisa mais, assim, já pontuada dessa tua mudança. Então, foi muito legal, porque foi um projeto em que você... E é admirável isso em você, que você tem essa experiência, você fez tudo o que você fez desses anos todos. E ainda assim você veio e inovou, e contratou gente para fazer e tá, tipo, causando ali no teu micro-universo, sabe? Construindo um novo jeito, né? Colocando uma roupa nova em tudo isso que tu tá fazendo. Então eu peguei esse caminho de mudança, assim, de mudança de estratégia, de comunicação, do jeito como você quer atender as pessoas. Então, para mim, foi muito legal, assim, muito emocionante fazer esse projeto. E os conceitos que você estava trabalhando, né, de mapa, de explorar, de descobrir, de ser essa coisa natural. Então, foi um mergulho aí, eu acho que eu fiquei 2 semanas, assim, hiper, ultra mergulhada no teu projeto, assim, tipo... Aí eu levo a empatia, aí eu vou até fundo demais, assim, eu levo a empatia no nível 100, assim, porque eu quero que a pessoa... Eu preciso muito entender o que a pessoa está sentindo. E é diferente de fazer uma marca para uma marca de mouse ou marca de copos. É uma pessoa que se comunica. Sim. Então, assim, você precisa muito entender o que a pessoa quer, como que ela quer se sentir. Então, você vai buscando 579 referências, você vai criando um novo jeito e descobrindo. E aí eu te mandava mood boards e a gente acertou um que tu se sentiu bem. Sim. E aí eu comecei a ir naquele universo, assim. E daí parece que as peças vão começando a se encaixar. Mas é um processo que você tem que ter muita paciência. Muitas vezes eu peguei aqui meu caderninho de terapia escrita e eu escrevia, tipo, ó, ela te chamou porque ela confia no teu trabalho, continua, não é fácil. As pessoas às vezes não querem fazer isso, entendeu? Eu entendo que não são todos os profissionais que vão ali na veia, tipo, que eu realmente estou sendo contratada para pensar, Exatamente. entendeu? Para resolver um problema. Eu não tô ali para fazer outro problema bonito. É uma coisa que eu levo para o design, assim. Uhum. Eu não quero outro problema bonito. Eu quero um problema que resolva, que seja prático, que seja... Então, eu sei que eu me dou muito nessas coisas, assim. E agora eu tento sempre me manter, sair um pouco, né, da superfície. E aí, no final, pouco a pouco, parece que o projeto vai saindo. É como se você fosse tirando, assim, as véus e aí vai aparecendo. E quando você vê, surge na tua frente aquele layout de um processo de horas e horas, assim, de busca. As minhas amigas me chamam de louca. Insana. Mas eu acho que é muito legal o poder da empatia no design.
O poder de você fazer daquilo ser a voz da pessoa se sentir confortável usando aquele layout, aquilo falar por ela, sabe? É como se você pudesse dar um bastão, um megafone, uma coisa para a pessoa, que ela consegue passar para o mundo. That's the new me. Esse é o novo eu. E eu me sinto bem, eu tô confortável nessa roupa. Exatamente. Eu tô feliz assim, sabe? É uma coisa de aceitação também e de autenticidade. Então, eu sei que é um processo meio louco de design da minha parte, assim, mas eu acho que é muito incrível ver as pessoas com isso na mão depois. Então, era aí que eu queria entrar para te falar. Porque daí a sensação que dá, porque eu também acho que você usou muito fortemente os seus talentos para construir essa identidade visual para a minha marca, né? Uhum. Logo, logo sai do forno, né? Acho que mais uns dias o site já está pronto. E aí, eu me senti, eu te falei isso, né? Parece que você me deu um estojo cheio de canetinha e pecinhas de Lego para eu montar. Porque a sensação que eu tinha é que eu tinha um monte de cor, de elementos visuais, de possibilidades para comunicar visualmente coisas que eu só falava verbalmente, né? Só fazia isso Uhum. verbalmente. Então, você conseguiu pegar um pacote de ideias e colocar na minha mão e dizer assim, agora você pode brincar com as suas comunicações usando esses recursos. Então, eu queria muito que você tivesse contado essa história pra gente, porque eu acho que é isso. Quando o teu talento ele se transfere com tanta propriedade do teu trabalho, quem recebe, como no meu caso recebi, Uhum. eu me senti agraciada pela beleza, pelo profissionalismo e pela forma de entrega, porque é isso. Eu consigo agora navegar num lugar que não é da minha área. Eu não sou Uhum. designer, eu não trabalho com criação de logo nem nada. E você me deu ferramentas e me emprestou essa beleza, né, do teu trabalho para eu poder usar no meu dia a dia com os meus materiais, nas minhas redes sociais e tudo mais. Então eu acho que é um casamento perfeito. E aí eu queria te dizer que quando a gente entende os nossos talentos, a gente consegue complementar. Eu estou há muitos anos procurando equipes para trabalharem para mim dessa maneira. Uhum. E eu até brinquei esses dias com meu marido. Eu falei, eu acho que finalmente, depois de tantos anos entendendo de talentos, eu consegui trabalhar complementariedade. Porque eu encontrei talentos complementares aos meus, que Uhum. poderiam fazer essa coisa tão potente, né? Que é o que Uhum. aconteceu, por exemplo, com a nossa junção de trabalho, de projeto. Enfim, eu acho maravilhoso tudo isso que está acontecendo e eu fico muito feliz que você tenha vindo aqui contar um pouco dessa história para gente. E aí eu esqueci de te falar antes, mas eu queria te pedir, se você não tiver, depois você passa pra gente. Mas se você tem alguma dica, primeiro pra você deixar o podcast, o endereço certinho para as pessoas te procurarem, nas suas redes Uhum. sociais. E se você tem alguma dica, ou de livro, ou de pode ser de série, que você acha que tem alguma relação com o que a gente conversou por aqui, fique à vontade. Ai, livro, eu sou uma pessoa que eu não tô conseguindo ler. Tá? Bem triste, assim, eu queria muito ler e eu não tô conseguindo. De série, teve algumas que eu assisti e que me marcaram muito. Teve duas. Uma é do RuPaul's Drag Race, que é um reality show de drag queen. E aquilo ali, Adriana, é a somatória dos talentos de uma pessoa e da parte artística e de superação e de expressar quem você realmente é, de se deixar se boba às vezes, né? Silly, como eles falam, assim, de você ser meio maluco e ao mesmo tempo sofisticado. Então, assistir essa série do RuPaul, eu já acompanhava há muito tempo, mas esse ano eu assisti e me tocou de um jeito diferente, assim. Eu me identifiquei muito com elas e com esse processo de que você cria esse personagem e quando você se monta e você entra nele e você vira outra pessoa, né? É um alter ego, assim. E como você, ao mesmo tempo que quando você vai se conhecendo por dentro, o personagem de fora vai evoluindo também, né? Então, para mim, me marcou muito. E teve uma segunda série que foi The Marvelous Miss Maisel, que tem na Amazon Prime, que é uma história de uma mulher nos anos 50 que decide virar humorista. Olha só! E essa série é da Paladino, da mesma que fez Gilmore Girls, né? Aham. Então,
mulheres brancas falando super rápido. Eu sempre falo, eu faço essa brincadeira, porque os diálogos dela sempre são... Gilmore Girls é aquele diálogo pá, 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 meio frenético, assim. E aí eu me identifiquei totalmente, porque ela é uma pessoa branca, de classe média, casada, que descobre a veia humorística, né? E passa por várias situações e tem que empreender uma carreira de humorista, né? Naquela época, sendo mulher. Nossa, essa série é fantástica, assim, o figurino é muito bom. Então, são 2 séries que me marcaram muito, que se você assiste sem perceber os detalhes, você não entende a potência que aquilo tem para tua vida. Tipo, o RuPaul, assim, é totalmente marginalizado, né? A drag queen já é marginalizada, mas a potência que aquela série tem. Então, para mim, foi um divisor de águas. Eu acho que eu consegui dar a volta por cima esse ano também, por ver exemplos assim, sabe? Sai da nossa bolha, né? Você vê coisas tão diferentes e acrescenta valor, né? Uma curadoria que você faz, né? É muito. E eu adoro pegar referências totalmente fora, longe, assim, daquilo que eu trabalho e trazer isso para esse universo, trazer isso para o design, e misturar tudo e pegar conceitos, né? Porque as pessoas olham muito assim com o negocinho do cavalo, né? Sim. Só para frente, assim, só a superficialidade. Então, ver acima, né? Buscar a maior compreensão, filosofar mesmo a respeito disso, desses movimentos culturais do mundo pop, né? Sim. Que também são catarses interessantes por tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, fica aí a minha dica totalmente fora da zona de conforto de todo mundo. Perfeito, é bem essa a ideia, né? Talvez elas jamais soubessem dessas referências se não fosse por meio desse canal aqui. E eu queria muito te agradecer. O da Tirinhas é @dilemas da Ivana? É @dilemas da Ivana. A gente tá em podcast, você acha no Spotify, no iTunes, no Deezer. E Tirinhas a gente tá no Instagram e no Facebook também. E no Facebook, né? Perfeito. Então, e se alguém quiser entrar em contato com você, qual que é o teu e-mail? É dilemasdaivana@gmail.com. Ok. ou me manda inbox no Instagram, eu leio todas, respondo todas que eu consigo. Olha só, assim. que chique essa menina, né? Ivana, super obrigada. Fiquei tão feliz de poder conversar com você. E obrigada aos nossos ouvintes, né? Também que estão aqui com a gente, né? Sim, muito obrigada, Adri, por me chamar, por me dar esse espaço. E parabéns por todas essas iniciativas, essas aberturas e movimentos. Isso é muito bonito de ver também, bem inspirador. Que bom, querida. Muito obrigada. Bom, pessoal, então a gente vai encerrando por aqui esse episódio. Também, se vocês precisarem entrar em contato comigo, contato@adrianaferrareto.com.br e me sigam lá também no Instagram, @adrianaferrareto, e já tem arte nova, inclusive, que foi a Ivana que fez. Já vou dar uma espiada lá, né, para começar a dar uma verificada no como tá ficando bonito tudo isso, né? Foi um prazer imenso, fique bem. E até o próximo episódio para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.